Olá, sejam muito bem-vindos ao segundo episódio do GEPRH, no nosso programa de podcast Inspira RH. Aqui nesse local, nós sempre iremos trazer convidados especiais que são especialistas na área do desenvolvimento de pessoas dentro do mundo corporativo. Nossa convidada de hoje é a Elaine Ribeiro. Muito obrigada, Elaine, por estar aqui conosco hoje. Eu vou ler um pouquinho do seu currículo aqui. Estamos com uma convidada muito especial que já recebeu diversas premiações, coleciona uma série de boas práticas dentro da empresa e é muito respeitada e admirada por toda a nossa região. E é um prazer receber você aqui, Elaine. A Elaine, ela é psicóloga, com MBA em Gestão de Pessoas e especialização em Desenvolvimento de Equipes. Possui mais de 25 anos de experiência na implantação de gestão de todos os subsistemas de RH, código de conduta e programas de gestão de clima, atuando em empresas de transporte e indústria de alimentos. É classificada há 9 anos consecutivos entre as melhores empresas para se trabalhar na pesquisa FIA, sendo destaque por 2 anos consecutivos como melhor empresa para começar a carreira. Então, tenho certeza que a gente vai ter muita coisa bacana para explorar aqui, desde a gente trazer o desenvolvimento de profissionais sêniores, subsistemas de RH, o início da carreira, as novas gerações, trazendo a Santa Helena aí como sendo destaque nesse começo de vida profissional e ascensão. Tem todo um plano de carreira lá dentro que eu conheço bem e funciona de uma maneira muito bacana. E muito obrigada por estar aqui com a gente, Elaine. Imagina, eu que agradeço o convite, é um grande prazer estar aqui, Fabiola. Ai, obrigada, igualmente. Bom, nosso público está aqui hoje com a gente, querendo conhecer um pouquinho mais sobre você e sobre a sua experiência dentro da área de RH. Principalmente pegar aqui algumas dicas para inspirar boas práticas, gestão, visão de mercado na sua carreira profissional. E é interessante que a gente recebe alguns comentários que temos aqui tanto pessoas de RH como também pessoas que estão procurando profissionalizar a sua carreira, crescer em ascensão. Então, que a gente tenha um bom momento de conversa aqui entre nós. Para a gente começar esse diálogo, Elaine, eu queria te perguntar um pouquinho assim, como que você caiu dentro da área de RH? Você começou a sua carreira já atuando com isso? Eu sei que você é psicóloga, já deve ter vindo aí uma paixão por pessoas, mas quando que esse mundo corporativo, ele chamou sua atenção e você fez toda essa jornada? Bom, eu comecei a trabalhar muito cedo e comecei a trabalhar na área administrativa. Tive uma passagem por 12 anos na área financeira, né? Inclusive, trabalhei por quase 10 anos na Votorantim Celulose e Papel, que hoje é a Silvamo, né? Uhum. Mas eu sempre tive o desejo de fazer psicologia, desde a adolescência. E aí, durante esse trabalho, então, eu entrei na faculdade de psicologia e fiz essa transição de carreira da área financeira para a área de RH. Né? Então, mas essa passagem pela área financeira me deu uma boa visão de processos, né? Aprender a trabalhar com números, que eu acho que isso é fundamental para a nossa carreira também dentro do RH. E aí eu tive a oportunidade de começar a trabalhar na área, na RT Rodonaves, né? Fiquei lá por quase 13 anos. É uma empresa que eu tenho um grande carinho, né? E admiração e gratidão, né? Porque lá que eu tive a oportunidade de iniciar dentro da carreira, implementar todos os subsistemas de RH, desenvolver ali grandes projetos, né? E estou já também há 13 anos, eu completo agora dia 10, na Santa Helena. Legal! Mês de comemoração. Pois é. Uhum. E E você já entrou na Santa Helena como cargo de diretora ou você foi crescendo lá, conquistando esse espaço? não, lá eu entrei já como gerente, né? Na Rodonaves foi bem interessante a história, porque eu entrei, na verdade, para fazer um estágio, né? Eu era analista financeira na Votorantim, mas como eu estava recomeçando a carreira, né? Isso é importante, porque às vezes quando você quer fazer uma transição de carreira, você tem que fazer um downgrade, porque você vai recomeçar ali todo um aprendizado. Uhum. Eu fui, a princípio, fazer um estágio, estava no meio da faculdade de psicologia, e aí eu acabei sendo contratada como analista, então ali eu recomecei minha carreira até chegar num cargo de gerente. Uhum. Então, quando eu fui para Santa Helena, eu fui como gerente, fiquei bastante tempo, né, como gerente corporativo, depois gerente executivo, e há 2 anos que eu estou na cadeira de diretora. Ah, e aí as responsabilidades vão aumentando, né, Elaine? Já vou até pegar um gancho aqui, que você falou que começou dentro da área financeira. E eu percebo que quando a gente fala desse RH mais moderno, o
RH agora, que ele está muito ligado à estratégia do negócio na empresa, tem tido uma mudança no papel desse profissional, que ele está ali no cuidado com as pessoas, mas cada vez mais tendo que aprender a falar sobre negócios com a sua diretoria, estando ali na cadeira das grandes decisões. E acredito que essa sua experiência dentro da área financeira te traz um pouco dessa proximidade com o tema para se tornar mais estratégica. Como é que você enxerga que tem tido de mudança nesse papel do RH? Afinal de contas, são 25 anos aí dentro da área, nesse novo cenário que a gente tem encontrado. Hoje o RH ele é visto como dentro da empresa? Hoje o RH tem um papel fundamental, né, dentro da estratégia para conduzir desde o processo de transformação, preparar as pessoas para o crescimento da empresa, para o crescimento de uma forma sustentável, né? Antigamente a gente era muito mais focado em processos, o RH era muito visto como uma área de administração de pessoal, né? Cuidar da folha de pagamentos, dos benefícios. Você tinha até ali um papel, às vezes, na parte de seleção, mas de uma maneira mais operacional. E ao longo do tempo isso veio mudando bastante. Eu acho que principalmente no pós-pandemia isso acelerou muito, né? Porque a gente viu o quanto que as pessoas ressignificaram, né, o sentido do trabalho, né? Começaram a rever, né, o equilíbrio entre qualidade de vida e trabalho. E aí o RH entra com um papel muito forte, né, de você olhar mais para o humano, olhar mais para as pessoas, trabalhar as lideranças para que seja uma liderança mais humanizada, né? Então, hoje as pessoas querem trabalhar num lugar que ela tenha ali, né, o seu propósito, para que ela também tenha resultados, mas que ela consiga ter ali um equilíbrio, um bom clima organizacional para preservar ali, vamos falar assim, a saúde mental, né? Então, o RH entra com um papel, assim, muito importante, tanto de olhar para o negócio, que eu penso assim, antes da pandemia a gente passou por um período em que era muito forte, o RH tem que entender de negócio, entender de número, e a gente precisou realmente voltar muito para isso, para falar a mesma língua das outras áreas, né? De número, de fatos, de dados, de resultados, de trazer muito esse contexto. Mas eu penso que no pós-pandemia a gente começou a voltar também um pouco mais o olhar para o humano, né? Da importância de você ter ali uma liderança humanizada, de ter uma escuta ativa com as pessoas, para que a gente possa buscar, de fato, esse equilíbrio, né? Esse cuidado com o colaborador, com a sua carreira, seu desenvolvimento, ele passa a se tornar um dos maiores focos dentro da empresa. E é interessante a gente pensar, porque na verdade isso sempre foi um elo que esteve ali. Quem executa os processos são as pessoas. Exatamente. Mas durante muito tempo o que as empresas valorizavam eram seus maquinários, né? Seu esquema produtivo. Você vê aí teoria da administração, quando a gente falava de produtividade, o foco era sempre na gestão do tempo e da produção. E agora a gente vê as pessoas cada vez mais sendo destaque e o RH sendo esse grande conciliador ali dentro das áreas. Hoje, então, pensando, por exemplo, no trabalho que a Santa Helena tem feito, e a gente está falando de uma indústria de alimentos que sua especialidade é dentro da área de amendoins, né? Isso. Que tem todo um know-how aí de diversidade de produtos, que leva alimentos para vários lugares do mundo. Você tem dentro dessa empresa diversas áreas, inclusive a área operacional, é grande, tem também o pessoal do administrativo, seus fornecedores, diretoria, uma diversidade muito grande de gerações e de necessidades. Como que o RH hoje tem se aproximado mais das pessoas, dessas necessidades das pessoas? Dentro da empresa que você trabalha, dos processos que você coordena, como que você tem feito esse fluxo de comunicação e do olhar ali para o indivíduo para poder crescer na carreira e no cuidado da sua saúde mental, por exemplo, né? A gente vai passando por algumas vertentes nessa pergunta. Exatamente. Eu acho que uma mudança muito importante que nós fizemos, né? Isso já tem uns 8 anos que a gente trabalha nesse formato, que é com as business partners. Então, cada diretoria tem ali a sua parceira de negócio, que ela vai olhar a necessidade daquela diretoria. Então, por mais que você tenha que conectar todas as diretorias no resultado comum da companhia, mas cada uma tem um seu momento diferente, necessidades diferentes. Então, ter essa pessoa do RH ali junto, né, trabalhando muito junto com as lideranças daquela diretoria, entendendo as necessidades, facilita o nosso trabalho, né? Que dentro da estrutura de RH a gente tem um departamento de DHO, né? Desenvolvimento Humano e Organizacional, que vai buscar aí as melhores práticas de ferramentas de gestão de pessoas
para atender essas lideranças. Então, isso faz com que a gente tenha programas que sejam específicos, às vezes, para determinado público. Então, por exemplo, para a área operacional, a gente desenvolveu um programa de carreira, que é o Crescer Juntos, onde a gente deixa claro quais são os passos de carreira, né, as trilhas de carreira e desenvolvimento, para que a pessoa possa crescer. Então, ele tem nessa clareza desde que ele entra na empresa, né? Ele entra como auxiliar, depois ele tem a função de operador, ele pode ser um líder. Então, a nossa meta é sempre ter o recrutamento interno, a porta de entrada ser do auxiliar, que ele vai crescendo dentro da companhia, né? A gente só vai para o mercado para buscar um operador, por exemplo, quando eu já esgotei todas as possibilidades internas de promoção. Nós estamos no momento, por exemplo, né, fechando um novo quadro de líderes de produção. Nós temos 32 vagas e todas as vagas estão sendo fechadas internamente. Então, a gente identifica aquelas pessoas que têm um bom conhecimento técnico ali dentro da produção, têm o desejo de ter uma função de liderança e também o potencial para, né? Então, é importante você fazer toda uma avaliação, ser bem criterioso nessa escolha, mas temos todo um programa de desenvolvimento dessas pessoas para que elas possam, de fato, exercer essa liderança. Não é fácil fazer essa mudança, né? Você deixa de ser um par para ser o líder daquela equipe, né? Então, a gente tem que dar um suporte muito grande. Então, além das áreas de DHO, você tem ali a Business Partners o tempo todo acompanhando, fazendo essa mediação entre área, RH, né, para trazer a necessidade de uma maneira bem personalizada. Você sabe que eu visito muitas empresas e tenho como parceiros também dentro da minha empresa de treinamento e desenvolvimento, que são empresas grandes que ainda não têm essa função de business partner, por exemplo. E eu percebo que as empresas que possuem têm um avanço muito grande de conexão, até de amplitude, do entendimento da demanda que existe do setor, das dores, que muitas vezes podem ficar paradas na liderança por alguns vieses, por algumas proximidades, né, que tem. E ter uma profissional que acompanha uma área em específico, que é ali do RH, que tem um olhar mais estratégico, alinhado com a cultura do negócio, muitas vezes pode fazer uma intervenção para que vocês consigam descobrir o que está acontecendo naquela área realmente. Então, quando a gente fala de business partner, parceiras do negócio, de fato é algo que tem funcionado muito bem. E eu percebo que lá na Santa Helena, pela sua fala, elas são vistas como uma estratégia do negócio realmente. Sim, elas têm um papel de realmente conectar a estratégia do negócio as necessidades de desenvolvimento das pessoas, dar todo o suporte para a liderança na gestão das suas equipes e também o suporte na adaptação desse líder quando ele chega, por exemplo, né? Então, quando a gente contrata um líder, todo o processo de integração desse novo líder, de entendimento de todas as ferramentas que nós temos de gestão de pessoas é feito pela Business Partner. Então, ali ela já estabelece um vínculo, né? Uma relação de confiança com esse líder. E aí, todos os processos de gestão de pessoas, ela apoia, né, na execução. Ai, bacana, muito bom. E até essa ascensão da liderança é algo que está muito presente. A pessoa tem uma entrega de excelência, então ela tem ali uma boa performance, e aí chega uma hora que a empresa fala assim: eu quero mais pessoas como você. Então, eu promovo essa pessoa para a liderança para que ela ensine os outros a fazerem aquilo que ela fazia. Mas, muitas vezes, a cabeça do operacional de pôr a mão, ir lá e resolver é tão forte, porque é algo que já está ali no seu caminho natural, que ela acaba até errando a maneira com a qual se posiciona, porque agora está no momento de formar outras pessoas e ajudá-las a desenvolverem e serem mais autônomas. E muitas empresas acabam deixando para que o colaborador perceba isso, ele vai fazendo as cobranças, aí não está fazendo a entrega, e o colaborador percebe de que ele não está performando, mas a empresa não dá um apoio para o desenvolvimento dele, ele apenas faz a ascensão do cargo. E ter estratégias para desenvolvimento da liderança fornecidas dentro da empresa ajuda nesse repertório também, porque afinal de contas tudo que a gente quer é o aumento do resultado e a qualidade de vida das pessoas. Hoje vocês têm uma estrutura voltada para o desenvolvimento das lideranças também dentro da empresa? Temos sim, a gente tem alguns programas, tanto para desenvolvimento de novas lideranças, né? Nós temos um programa já há alguns anos que é o Supervisor Trainee,
Então, que é quando o analista, um especialista que tem um desejo de ser líder, né, vai fazer essa transição. Então, é muito importante que ele passe por todo um acompanhamento, porque essa virada de chave, como você falou, não é fácil. A nossa tendência, quando a gente senta, né, eu já passei por isso na minha vida, quando você senta pela primeira vez na cadeira de líder, você desapegar do fazer para ensinar o outro a fazer, esperar que o outro faça. Que vai né? errar, que não vai fazer do seu jeito. Exatamente. Então, aquela ansiedade de, deixa que eu faço, porque vai ser mais rápido eu fazer do que ensinar. A gente tem que ficar se controlando muito para isso, né? Então, essa virada de chave não é simples. E quando você fala de uma pessoa que já está na companhia e assumiu um cargo de liderança, então, quer dizer, ele liga algum novo degrau, passou a ser líder de antigos pares. Também não é fácil, nem para quem era o par, nem para o novo líder. Então a gente Você chega e as pessoas param de falar, né? Porque agora o líder chegou, então muda o assunto. Até então você era o par deles e ficava ali no meio da conversa gostosa, às vezes uma fofoquinha, né? Aquela coisa que a gente sabe que tem nos bastidores da empresa. Agora você mudou de área, isso mexe muito emocionalmente com essa pessoa também, e como ela começa a ser vista pelo grupo. Então a gente tem um programa de 1 ano, né, de acompanhamento, então eles têm vários encontros, e o que é bacana é que você tem encontros entre todas as pessoas que estão no programa para trocas entre eles, né? O que está fazendo, o que está dando certo, quais são as dúvidas. Então, você acaba gerando também uma conexão entre esses novos líderes. Aí a gente tem alguns parceiros, né, algumas consultorias que entram também com alguns temas ali de desenvolvimento. Processos de coach, mas o mais importante é a mentoria, né? Então, a gente escolhe um mentor interno que esteja, de preferência, 2 níveis acima daquela pessoa, para apoiá-lo ali nas dúvidas do dia a dia, né? Então, ele tem encontros ali, formais ou informais, com esse mentor, para poder tirar as dúvidas, pedir uma opinião, pedir ali um conselho, como é que eu toco, né, esse problema, estou com uma dificuldade com esse liderado, como é que eu conduzo. Então, é uma troca mesmo de experiência de quem já passou pelo que ele está passando e pode apoiá-lo a acelerar esse processo. Então, e aí ele também tem um projeto que ele precisa entregar que vai ajudá-lo a consolidar na cadeira. Então, a gente trabalha muito com a metodologia do 70-20-10, né? 10% do treinamento é formal, 20% é através dessa mentoria, né, de trocas ali com seus pares, de participação de palestras, de eventos, mas 70% é mão na massa, não tem como, né, executando. Mas aí ele tem um projeto estruturado, onde já tem um combinado, e esse combinado vem muito de encontro com os principais gaps que foram avaliados para que ele possa realmente caber naquela nova cadeira. Então, como que ele vai desenvolver, né, esses pontos. E no final do programa ele apresenta, né, tem uma banca ali que ele apresenta, né, para a BP da área, para o gestor, para o RH, para o mentor, né, como que foi a trajetória dele. Então, ele vai contar tanto das questões, né, pessoais, né, os desafios pessoais que ele teve ao longo desse 1 ano, o desenvolvimento de competências comportamentais, técnicas, os aprendizados, né, e como ele se via lá no começo, como ele se vê agora. Então, é toda ali uma troca, e também ele acaba recebendo um feedback ali mais formal do seu mentor, do seu líder, né, de como que foi o desenvolvimento dele, e ele passa ali por uma aprovação mesmo, né. Então, essa banca define se você já está pronto para seguir sozinho nessa cadeira ou não. Até porque esse programa, no final, ele tem a opção de escolher se ele continua numa posição de liderança ou se ele prefere uma posição de especialista. E isso às vezes acontece, né? A pessoa tem o desejo de ser líder, mas quando ela senta na cadeira, chega um momento ela fala, não é para mim. Eu quero continuar atuando, mas numa função de especialista, mas numa área mais técnica. E está tudo bem, não tem problema nenhum. Que bom, precisamos dos dois, precisamos de líderes, precisamos de especialistas. Exatamente. E isso é muito legal também. Muitas vezes, quando a gente vê que pessoas querem crescer dentro da carreira, elas acabam vendo como única opção virar líder. Então, se eu quero uma ascensão no meu salário, se eu quero ter uma qualidade de vida melhor para minha família, quero fazer uma carreira dentro da empresa, liderança, liderança, liderança. Mas nem todo mundo tem as características necessárias para liderança. Liderança é uma habilidade que pode ser desenvolvida, é treinável, existe muito trabalho de educação corporativa para isso, estamos em desenvolvimento, ok.
mas tem pessoas que estão abertas e receptivas e querem colocar. Agora, tem pessoas que preferem já ter mais a carreira de especialista, mais técnica, com maior profundidade ali naquilo que faz, mas não estando com tantas pessoas ao redor. E essa possibilidade deles escolherem ao final, eu acho que isso deve ser também um alívio para as pessoas poderem tentar de coração aberto, até como um processo de autoconhecimento. Eu quero seguir para liderança ou eu quero seguir para especialista? Vamos tentar e experimentar? Eu acho que isso já é algo inovador que você traz dentro da Santa Helena, para poder achar ali quais são as habilidades que as pessoas têm. Porque muitas vezes você tem um ótimo profissional que quando vai para a cadeira de liderança não é aquilo, e agora? O que faz? E se ele não tem volta, né? Você perdeu um excelente técnico, né? E às vezes perde essa pessoa para o mercado. Nós temos o nosso ciclo de gente, né? O ciclo de anual de avaliação de pessoas. Como que funciona? Conta Então, para mim um pouquinho. Ele tem 4 etapas, né? No início do ciclo, a gente faz o fechamento do último ciclo, fornecendo feedback, né, para o colaborador de como foi o desempenho dele no ano anterior. Também já alinha ali quais são os pontos de desenvolvimento, o momento de você também traçar ali um PDI para esse desenvolvimento, e estabelece as metas para o ano. Então, o que ele vai ter de metas para o ano? Que a gente divide entre metas de negócio e metas de pessoas. As de negócios têm que estar conectadas à estratégia da companhia. Então, a gente tem definida a nossa estratégia, que a gente chama de plano de voo. Então, dentro do plano de voo, né, os projetos, as ações que estão na área dele, aonde que ele pode contribuir, né, aonde que ele entra ali com um papel ativo. Então, ali você estabelece as metas. E nas metas de pessoas, está relacionado tanto ao autodesenvolvimento, e se ele tem um cargo de liderança, ao desenvolvimento da equipe. Então, ele é avaliado depois no final do ciclo em relação a essas entregas. E nós temos numa segunda etapa, que eu acho extremamente importante, que é uma etapa que a gente tem as conversas de carreira. Então, aqui o líder vai ter uma conversa formal com o seu colaborador de quais são as expectativas de carreira que ele tem. Então, a gente tem um sistema que nos apoia, onde ele vai, né, ter ali todo um questionário que ele coloca toda a experiência anterior dele, formação, né, o que realmente o motiva, né, tanto dentro da empresa quanto o que ele busca de carreira a curto, médio e longo prazo, né? Se ele deseja outras formações, outras áreas dentro da companhia, se ele quer um cargo de especialista ou de liderança. Então, ele abre o coração dele ali em relação à carreira. E aí fica registrado no sistema para o RH ter acesso, não fica só com a liderança. Não, fica registrado ali no sistema. E aí, nessa conversa, o papel do líder é muito o papel de um mentor, né? Então, de repente, você é minha liderada, você tem ali todo um desejo, não, eu quero ser diretora, né? Mas eu percebo, né, que você tem um perfil mais técnico, então eu tenho que te ajudar a enxergar tal, o que você realmente vê dentro desse papel de diretor, o que você busca. Então, é importante você ajudar a pessoa a pensar, né, realmente o que ela quer e, assim, e quais são os caminhos que ela tem que traçar para isso. Né? Porque, afinal de contas, carreira, né, como dizia um antigo gestor meu, não é uma corrida de 100 metros, né? É uma maratona. Você tem que construir degrau por degrau. Então, esse líder vai ajudá-lo a enxergar dentro da própria função o que ele pode fazer, desenvolver para que ele chegue onde ele quer, como também fora. Olha, então, você quer subir o nível, também eu posso agora começar a te dar atividades mais desafiadoras, para que você possa desenvolver as competências necessárias, né, para você poder chegar onde você quer. E aí é feito o que a gente chama de PDC, que é o Plano de Desenvolvimento de Carreira. Então, eles vão combinar ali quais são as ações, né, que o líder, que o colaborador pode executar para poder chegar onde ele quer e como que esse líder pode apoiá-lo. Então, é uma conversa bem transparente, né? A gente já teve casos, de repente, da pessoa chegar, olha, daqui 1 ano eu quero fazer um intercâmbio, eu quero ficar um tempo fora do país, né? E aí é o momento também de eles combinarem uma transição, tá? Se daqui 1 ano você vai deixar a companhia, então vamos já pensar em como que a gente prepara o seu sucessor. Então, isso de uma maneira assim muito tranquila e transparente. E para o RH, o que isso vem também de insumo, né? Porque você tem ali as áreas de desejo da pessoa, você tem se ele quer um cargo de liderança ou de especialista,
né? Então, você tem ali todo um mapeamento, né, dos seus talentos internos, né? Quando você tem uma oportunidade nova, né, você tem como ali o material de consulta, poxa, quem que tem interesse nessa área, quem tem interesse nessa posição, você também poder mapear quantas pessoas, qual o percentual de pessoas dentro da companhia eu tenho que tem interesse em funções de liderança, né? Porque você tanto pode ter surpresas positivas como, poxa, ninguém nessa área Querendo ir para a liderança, o que tem. está acontecendo com a nossa liderança aqui? Exatamente. Como os colaboradores estão as enxergando, né? Exatamente. Então, tudo isso é fonte de dados, né? Para você poder fazer a gestão, né, do seu quadro de pessoas, do seu mapa de talentos, do seu mapa de sucessão, né? Para entender, com base nesse material, a gente consegue montar ali nosso mapa sucessório, né? Quais são, dentro de cada área, né? Quais são os possíveis sucessores daquela pessoa, se essa pessoa estaria pronta em quanto tempo, em 1 ano, 2 anos, 3 anos, que posições que eu não tenho sucessor, a gente mapeia quais são aquelas funções que são críticas para o negócio, o risco de saída das pessoas, porque ela deixa claro, não, se ela tem interesse em continuar na companhia, ou se, nesse exemplo que eu dei, se ela tem ali já um projeto de saída, né, breve, então eu preciso preparar alguém para o lugar dessa pessoa, então para todo o planejamento, né, de pessoas da área, isso é um material extremamente importante. E depois tem uma terceira etapa, que é o que a gente chama de feedback de meio de ano, que está acontecendo inclusive agora, a gente está finalizando, que é onde o líder também senta com o seu colaborador para ver a evolução das suas metas, né, se ele está no caminho, se ele precisa de alguma ajuda, e é um momento formal de algum ajuste necessário. De repente mudou alguma estratégia, mudou alguma prioridade dentro da estratégia, então é possível renegociar alguma meta. E depois, na última etapa, a gente tem o fechamento do ciclo, onde o colaborador faz sua autoavaliação, o gestor também faz a avaliação dele final, sempre com base nas evidências que ele foi registrando nessa plataforma, né? Então, hoje a gente tem um sistema que nos apoia em tudo isso, que é muito importante para a área de RH. É muita gente. Muita gente, você poder ter uma ferramenta que te suporte ali. A inteligência artificial já começando a ajudar nas decisões. Começando não, já está há bastante tempo, mas impulsionando as decisões. Exatamente. E depois todo esse resultado passa por uma calibração. Então, no começo do ano, a gente reúne os pares daquele líder e cada líder leva, né, os seus avaliados, apresenta a avaliação e essa equipe dá também ali, né, as suas opiniões para validar ou não aquela avaliação do gestor. Que pode ser que as pessoas concordem, pode ser que não. De repente, eu tenho uma visão do meu liderado e o cliente interno tem outra, né? Eu acho que ele entrega tudo, outro não, ele está me devendo um monte de coisa, ou o contrário, né? Não, é uma pessoa super parceira que está sempre nos apoiando. Então, a nota final do colaborador é sempre pelo consenso dessa calibração. Pelo que eu percebo, um processo bem transparente, com muita proximidade, para que esses colaboradores também possam enxergar as possibilidades que tem dentro da empresa. Teve uma vez que eu estava numa reunião com você, Elaine, que você me marcou bastante. A gente estava conversando sobre carreira, sobre como a gente fazer a estruturação desses colaboradores dentro da empresa, e teve uma fala sua que você disse assim, eu achei de uma visão estratégica muito bacana, de que quando um colaborador ele quer crescer dentro da empresa e não necessariamente dentro da mesma área, tá tudo bem, porque a empresa ganha, porque ele ainda continua dentro da empresa. E existem muitas ramificações, existem muitos caminhos a serem construídos. E às vezes o gestor quer aquela pessoa só para ele, né? Porque, não, mas ele tá comigo há 3 anos, eu ensinei tudo, agora que ele tá prontinho, como assim ele quer ir para o comercial? Como que ele quer ir para a área de comércio exterior e acaba segurando essa pessoa. Mas quando um gestor faz isso, de segurar a pessoa numa área que ela já não quer ficar mais, você pode acabar perdendo esse colaborador para o mercado. E quando você traz todas essas 4 etapas do ciclo de talento, é uma forma também de fazer com que esse colaborador se sinta visto por todas as áreas dentro da empresa. E às vezes a liderança, dependendo da sua maturidade, ela acaba segurando e o RH nunca fica sabendo que aquela pessoa tinha interesse de ir para a área comercial, por exemplo. E às vezes a gente penaliza a pessoa por ela ser muito boa, né? Então, se ela tem
entregas consistentes, é aquela pessoa que eu falo, gente, eu não posso ficar sem essa pessoa. Você segura ali, e só que você às vezes não tem na tua área a possibilidade de crescimento para ela, né? Então a gente não pode fazer isso, né? Quando a gente monta o mapa de sucessão, é sempre feito também, primeiro cada gestor faz ali as suas avaliações, fecha com a diretoria, depois todas as diretorias sentam para fazer um mapa único, né? Porque de repente eu posso ter uma pessoa em operações que ela tem um perfil para trabalhar no comercial, posso ter alguém no comercial que tem um perfil para trabalhar no RH. Então é muito importante você ter esse olhar da pessoa para a empresa como um todo, mas principalmente ouvir, né, dela o que ela realmente quer, né? E quando você fala de gerações, por exemplo, né? Hoje a gente convive com 4 gerações dentro da companhia. É um grande né? desafio. E a gente vê que as novas gerações, elas têm um pouco mais de pressa em relação à carreira, né? E a gente vem às vezes... Elas querem os 42 quilômetros em 100 metros, né? Que você falou agora há pouco. E a gente tem que trazer, quer dizer, nessas conversas você também tem a possibilidade de ajudá-las a pensar, ajudá-las a entender um pouco mais, né, os tempos e movimentos aí da carreira, mas também a gente olhar assim, poxa, se essa pessoa é um talento e nesse momento eu não tenho um cargo que ela quer, mas o que a motiva? Ah, ela é motivada por resultado, por entrega. Poxa, tem esse projeto super estratégico, né, que eu preciso de uma equipe multidisciplinar para desenvolver, por que não colocá-la para liderar aquele projeto, né? E às vezes até num desenvolvimento de liderança, né? A pessoa quer ser líder, né? Você coloca ela para tomar a frente de algum projeto dentro da área ou com outras áreas, aí ela vai adquirindo ali experiência, né? E ganhando visibilidade também para que ela possa ter uma oportunidade de uma maneira mais rápida, né? E nesse mundo que a gente vive hoje, que eu acho que a gente encontra um distanciamento muito grande em relação ao desenvolvimento das pessoas com a proximidade da sua família, que está cada vez mais distante, a formação escolar também tem diminuído bastante a qualidade. Esses profissionais, eles acabam chegando na empresa, muitas vezes, até sem saber enxergar possibilidades de crescimento. Muitas vezes ali pensando no hoje, né? A gente está falando de uma empresa que é uma fábrica, que tem uma diversidade muito grande de cargos. E quando você tem essas conversas de proximidade e mostrando que, olha, aqui a gente tem diversas trilhas e você tem capacidade para todas as trilhas, mas aí eu preciso do seu protagonismo também, de enxergar essas possibilidades, quais são as competências e habilidades necessárias, por exemplo, para virar diretora, como você falou, e como que eu me encontro com essas competências. Porque muitas vezes as pessoas querem, mas elas não olham para si para saber se eu tenho essas habilidades neste momento. Tudo bem, não tenho, mas então eu vou desenvolver, eu vou me capacitar, eu vou conversar com pessoas estratégicas. Então eu gosto muito de observar que todo mundo dentro do mundo corporativo, da empresa, está sendo observado o tempo todo. E nas pequenas coisas, no momento de educação, numa entrega maior, no capricho daquilo que faz, está sendo observado. E quando eu tenho uma empresa que tem uma estrutura para isso, no qual também deve ser bastante desafiador fazer com que a liderança que está ali sobrecarregada de atividades, né, que a gente sabe que todas as lideranças se encontram nisso, mas sempre fala, olha, o nosso foco são as pessoas. E isso daqui é um dos projetos principais da empresa, esse nosso ciclo de talento, essas conversas de carreira, programas de feedback, vai fazendo com que esse colaborador comece a enxergar nessa empresa como um fator de orgulho também, de orgulho, de pertencimento, de transformação da sua vida, mas eu preciso desse ambiente que é cuidadosamente tratado através da cultura organizacional desse lugar, que eu sei que cultura é uma das suas bandeiras principais também. Como que você tem levado não só técnicas, mas esses valores, o que é importante nesse espaço? Como tem sido feito o trabalho de cultura dentro da Santa Helena? Eu acho que a gente tem um papel muito grande dentro da área de RH, que é você cuidar do desenvolvimento das pessoas, mas também preservar a cultura da companhia, né? Nós, no momento, a gente está passando por uma grande transformação, a gente criou novos cargos, a gente tem várias, não só lideranças, como posições estratégicas novas na empresa. Então, você tem que ter um cuidado muito grande de conectar essas pessoas à cultura da empresa, mas, ao mesmo tempo, também, como você está no momento de transformação,
implementar novas culturas. Antes tem ali uma cultura de resultado, né? Como você disse, a gente tem hoje, né, inteligência artificial, você tem novas ferramentas aí chegando, então como é que a gente também, né, introduz tudo isso? Então é muito importante, né, os ritos, né, que a gente tem de cultura, governança. Então nós temos vários canais, né, que a gente trabalha fortemente. Tem uma área dentro da diretoria de Gente e Cultura, que é de comunicação e cultura. Então, nós temos com o nosso presidente, né, todos os ritos que ele tem de reunião semanal com seus diretores. Nós temos todo o diretor da one-on-one com seus diretos. Nós temos mensalmente uma reunião de liderança entre o CEO, os diretores, os diretos desses diretores. E a gente tem um desdobramento, né, do que é tratado nessas reuniões para toda a equipe, de uma maneira também estruturada. A gente tem um programa chamado Rota Seta, que depois dessas reuniões, né, que a gente chama de plenária, a área de comunicação e cultura, ela prepara todo o material, distribui para todas as lideranças para garantir que toda a comunicação que né, está sendo compartilhada ali desça para todos os níveis, né, que a gente tem isso de uma maneira bem estruturada. E nós temos o que a gente chama de F5, que é o programa de F5 da teclinha do F5, né? De atualização, de atualizar. Então, são programas periódicos aí a cada quadrimestre que a gente, para a fábrica, por exemplo, né? Coloca todo mundo ali numa área comum e todos os diretores vão falar como que está o andamento dos resultados das sua área em relação à estratégia da companhia. Então, é colocar realmente todo mundo na mesma página, mas como diz o nosso CEO, sabendo ler a página. E para a área administrativa a gente tem também esse mesmo encontro de forma online e nós tínhamos uma vez por ano um evento chamado Aproximação, onde a gente reúne todo o público administrativo, e esse ano a gente está passando a ter esse encontro a cada semestre. Então a gente tem um novo agora em outubro, onde a gente para por meio-dia toda a área administrativa comercial, inclusive o comercial externo, vem para Ribeirão, para a gente poder falar sobre o resultado, falar sobre estratégia, fazer o reconhecimento das pessoas que foram promovidas, das pessoas que tiveram qualquer movimentação de carreira. A gente aproveita também para trazer alguma palestra conectada com o momento da companhia. Então é muito importante você estar criando ritos, né, de governança para garantir que a comunicação flua e que as pessoas entendam, né, a cultura da companhia, internalizem isso. E como você disse, a empresa tem um papel educador muito grande também, né? E às vezes a pessoa chega para o ambiente de trabalho muito focada na atividade, né, de executar ali seu dia a dia, mas ela precisa entender, né, toda a estratégia da companhia, o que é esperado de cada um de nós e o que é o resultado final que a gente tem que entregar. Afinal de contas, é o cliente que está lá na ponta, né? Todo mundo tem que ter esse olhar no atendimento do cliente, de ter o melhor produto, né, entregue para o cliente final, você ter ali a melhor experiência, né, para o nosso cliente final. E para o RH, além da gente ter o foco no cliente final, a gente tem o nosso cliente interno, que são todos os colaboradores, né? Então, a gente também trabalha olhando o ciclo de vida do colaborador. Então, os nossos processos internos, eles são divididos dessa forma. Então, eu tenho ali tudo que eu faço em relação à atração, ao onboarding, ao desenvolvimento, ao reconhecimento, até a fase de desligamento, para garantir ali que seja um desligamento humanizado, né? Então, a gente procura olhar sempre de todas as formas, né, para todas as etapas do ciclo de vida da pessoa dentro da companhia, para que a gente possa atender, né, o colaborador em todos esses pontos e proporcionar uma boa experiência, né? A gente fala muito que o cliente quer ter uma boa experiência, mas hoje o colaborador, quando entra na empresa, também quer ter uma boa experiência ali, né? A gente tem a jornada do colaborador, a jornada do cliente, e esse olhar com cuidado, ele faz toda a diferença nos resultados e no pertencimento, porque, como eu sempre digo, são as pessoas que vão realizar tudo isso. Às vezes a gente fala, vamos investir em tecnologia, vamos investir em processos, mas cadê o olhar humano para tudo isso? É isso que a gente não pode esquecer. E em tempos de NR1, que agora entra em vigor a partir do ano que vem, a fiscalização, né? Ela já está vigorando, mas a fiscalização começa a partir de 2026. Passa a ter um olhar também para esse cuidado de, aqui a gente falou de carreira, da liderança, conversas, negócios, como que a IA tem ajudado nessas tomadas de decisões.
Mas a NR1 vem também mostrando do quanto que esse ambiente, que é favorável para o desenvolvimento, passa a ser uma estratégia de negócio. Porque muitas vezes, dentro de diversas empresas, infelizmente, ainda tem um processo de trabalho que é muito opressor, com jornadas extensivas, com lideranças tóxicas, com sobrecarga, e isso faz com que esse colaborador vai ficando doente. E muitas vezes a empresa sabe, o RH sabe, mas não consegue trabalhar porque é uma pessoa estratégica na organização, não pode tirar, e aí a legislação vem e fala assim, nós não podemos admitir isso. Eu preciso que a empresa passe a ter esse olhar mais voltado para o cuidado das pessoas também, para que esse seja um ambiente de resultado, não de adoecimento. São duas coisas totalmente diferentes, né? E isso também é algo que acredito que a pandemia trouxe. Sim. Desse olhar das pessoas. A gente percebe que, bem, o Brasil aí ganhando em todos os indicadores de como líder em ansiedade, em questões mentais. Essa é uma realidade que vocês também têm combatido dentro da empresa? Como tem sido esse olhar para a saúde do colaborador? Sim, eu acho que antes da pandemia tinha um tabu muito grande de falar de saúde mental, né? A gente normalmente olhava para a parte de segurança do trabalho, saúde física. As próprias pessoas tinham ainda, né, um tabu muito grande de fazer uma terapia, de falar que faz uma terapia, né? Às vezes em sala, quando eu falo que toda liderança tem que fazer terapia, sempre vejo umas risadinhas, né? Ah, agora eu vou ter que fazer, né? E de fato, porque afinal de contas cuida de muitas pessoas, que é uma coisa que eu aprendi também com você, de que as lideranças precisam cuidar da sua saúde mental, porque tem muita gente envolvida. E às vezes, quando eu falo isso, eu ainda vejo algumas brincadeiras em sala. Não é mais tabu, mas também ainda existe uma resistência. Estamos na luta. A gente brinca que líder também é gente, né? Então ele também precisa disso. ser cuidado e precisa para que ele possa cuidar, né? Se você não tiver o teu autocuidado, se você não estiver buscando o teu equilíbrio, vai ser muito difícil você apoiar, né, quem está ali na tua equipe. Então, nós temos, né, vários programas dentro da companhia. A gente tem um programa chamado de Bem com a Vida, que ele é dividido em 4 pilares, né? Pilar físico, mental, social e emocional. Então, dentro do pilar físico, a gente procura proporcionar, né, incentivar a prática de atividade física. Então, a gente tem, por exemplo, o programa Agita Santa Helena, onde a gente busca, até às vezes de uma maneira saudável, algumas competições internas, né, de quem que, né, faz maior horas de atividade física, de se movimentar. A gente cria, né, alguns eventos, alguns movimentos para reunir colaboradores, às vezes com familiares, para proporcionar ali atividade física. A gente tem a parceria, né, com a Hub, que as pessoas podem... E hoje, né, deixou de ser só né, de Gympass, porque além das academias, você tem também, né, ali uma série de aplicativos para fazer uma meditação, fazer, né, vários cuidados para a saúde mental, nutrição. Então, você tem ali um leque de opções, né, um cardápio ali de opções. A gente tem também uma parceria com outra plataforma que tem ali a opção de fazer terapia online, onde a empresa ela subsidia 75% desse valor. Você sabe que eu tenho visto algumas empresas que são meus clientes que têm pagado psicólogo para estar uma vez por semana na empresa. E aí fica lá numa salinha, quem tiver interesse entra na sala, faz o atendimento e trouxeram que melhorou bastante. O clima dentro da empresa, saber que tem ali um acolhimento. Então, essas ações com psicólogos entre as empresas são muito legais também. Nós temos uma parceria, né, com a Unimed, o médico da família, e a psicóloga também, que vai uma vez por semana, e ela dá o suporte tanto para as lideranças Na quanto empresa? Na empresa. Bacana. Né? E aí tem todo ali um atendimento, um encaminhamento, né, quando necessário. E às vezes encaminha para essa outra plataforma que tem a terapia ou do próprio convênio, né? A médica da família que vai também ali toda semana para atender as pessoas, além do médico do trabalho, né? A gente tem essa profissional. Então, assim, a gente tem vários profissionais ali. Nesses 4 pilares do programa de Bem com a Vida, tá? A parte física, mental, social e emocional. Né? Então, por exemplo, nós temos o coral, né, que durante um período até da pandemia ele ficou, vamos falar assim, ficou difícil ensaiar, né, o coral está retomando, programa de voluntariado,
né? Porque é uma forma também de estimular o colaborador a doar um pouco ali do seu tempo, do seu conhecimento, né, para O outras cuidado com a pessoas. sociedade, né? Exatamente. E então, assim, a gente também tem rodas de conversa, né, que são feitas por essa psicóloga, às vezes por profissionais internos, por profissionais contratados para poder, né, estar apoiando os colaboradores. A gente tem, dentro do nosso programa de diversidade, que é o Plural, né, nós temos todo um trabalho de desenvolvimento de liderança inclusiva, né, que esse é um treinamento que é feito para todos os líderes, né, a gente está no 3º ano já desse treinamento, onde entra também comunicação não violenta, segurança psicológica, né, vários temas ali que são abordados. E a gente fez uma rodada do que a gente chama de organizações sem medo, que são com colaboradores não líderes, para trabalhar bastante a questão da segurança psicológica. Olha. A gente tem as pesquisas internas, né? Além de participar da pesquisa da FIA, a gente tem a Conta Mais, que a gente aplica 2 vezes por ano, para ouvir o colaborador, né? Para ver ali, né? Ouvir suas dores, ver aonde que a gente está funcionando, onde a gente está bem, onde a gente tem oportunidade de melhoria. Então, acho que essa escuta ativa, né? Você abrir canais, né? Para que o colaborador possa se expressar e ter também um retorno, né? Você tá, além do canal de denúncias, né? Você tem ali várias formas, né, dele buscar a própria business partner, né? É muito comum quando um colaborador tem qualquer questão, qualquer insatisfação, ou com o líder, ou com um colega, ele também é uma pessoa que ele pode buscar para apoiá-lo. Então é importante você ter, além do líder, né, de ter esse papel, mas você também ter dentro do RH e dentro da companhia outras formas da pessoa se sentir acolhida, se sentir ouvida. E principalmente ela ter certeza que em qualquer necessidade ela tem aonde, o que buscar e opções, né? Mas eu acho que mais importante que ouvir é o que você faz com isso, né? Então, o que você faz com o resultado das pesquisas, né? O que você implementa ali de melhoria no dia a dia, aquilo que não é possível, você também trazer com clareza, né? Tratar com clareza. Porque, por exemplo, está dentro de uma indústria, né? Você tem condições que é possível fazer com administrativo que não é possível fazer com produção. Um exemplo é o home office, né? A gente tem ainda um modelo híbrido, mas além de não dar para fazer com a fábrica, né? Não dá para fazer paçoquita de casa, mas eu tenho áreas também que atendem diretamente à produção e também não tem como fazer o home office, né? Então isso acaba ficando restrito às áreas que é possível fazer, né? Então você também tem que trabalhar com clareza isso, né? Porque se surge uma insatisfação, a pessoa entender os porquês. Entender o porquê. Exatamente. Isso é super bacana, porque eu sempre penso assim, tem empresa que fala que não vai dar home office porque não consegue dar 100% da empresa, pode parecer injusto. Na verdade, não. Acredito que tem que explicar o porquê que uma área consegue e a outra não. E se a pessoa quiser chegar numa cargo que aceite fazer o home office, ela se capacita, ela mostra resultado, conversa com o seu supervisor, faz sua análise de performance, direcionando a sua carreira para uma área que permita esse trabalho híbrido. Aí a gente vê o protagonismo do colaborador. Agora, você colocar que ninguém vai fazer porque a área operacional não consegue, você acaba também fazendo com que algumas áreas, como por exemplo o TI, que hoje a gente vê tanta empresa que até 100% remoto ou um híbrido grande, acabe não tendo atratividade de alguns profissionais por conta disso. Tudo vai ser um manejo. A maneira com a qual eu explico para o colaborador, ele entende e a gente junto cria uma estratégia para que ele possa fazer parte desse grupo. Tá todo mundo junto, mas tem pessoas que estão ingressando, tem pessoas que já estão há muito tempo da instituição, tem gente que está há muito tempo e que não quer fazer o trabalho híbrido ou quer continuar na parte operacional e tá tudo bem. Eu acho que também existe uma pressão da sociedade para as pessoas crescerem dentro da empresa. Estou no mesmo cargo há 15 anos, então temos um problema, porque você não cresceu dentro da empresa. Mas será que eu quero crescer dentro da empresa? Porque o meu vizinho cresceu e eu tenho que crescer também? Às vezes o que eu faço me satisfaz. Exatamente. Às vezes pode ser que eu tenho tantas coisas legais fora do trabalho que eu quero manter esse estilo de qualidade de vida e eu não tenho essa necessidade. Eu percebo muito uma imposição da sociedade pelo crescimento e isso muitas vezes me assusta. Quando a gente fala, por exemplo, tem que ter um propósito, trabalhe com o seu propósito. Se você trabalhar com o que você ama, você não vai trabalhar nenhum dia da sua vida.
tudo mentira, gente. Porque ficam contando isso para as pessoas. Eu trabalho com o que eu amo e nem sempre eu tenho vontade de trabalhar, né? E o propósito pode ser um propósito fora do trabalho também, pode ser o para que eu trabalho, Exato. para ter um tempo de qualidade com a minha família, fazer uma viagem, para ter meu sustento, pensar na minha aposentadoria, fazer minha ação social no meu bairro. Não precisa vir tudo do trabalho. E existe uma pressão, muitas vezes, para isso. Tudo é aonde que eu quero chegar, como eu vou fazer e como eu vou direcionar. Aí eu preciso do protagonismo e um ambiente que facilite isso. Exatamente. E é esse o papel do RH, trazer ambiente que traga possibilidades para o colaborador, e desenvolvimento. É a questão da segurança psicológica, né? A pessoa tem que ter segurança para poder falar o que pensa, para poder se expressar e ser ouvida com respeito, mesmo que o que ela está expressando não faça sentido e ela vai ter ali um retorno, né? Uma explicação, alguma questão nesse sentido, mas é importante, né? O Você respeito. ter o respeito, né? Daí a importância dos treinamentos de comunicação não violenta, para que você possa estimular aí as conversas difíceis, para que você... As ferramentas necessárias para esse crescimento. E é o que a gente fala que é tratar o adulto como adulto, né? Nossa, e o mercado de trabalho tem tanto gente trabalhando nas empresas com comportamentos infantis ainda, e às vezes a gente fomenta isso, então tratar como adulto e responsabilidade de adulto, eu acho que isso faz toda a diferença hoje em dia. E falando sobre propósito, transformação, protagonismo, aqui dentro do GEP, que é o Grupo Estratégico de Excelência em Pessoas, nós temos um hub com diversos profissionais da área de recursos humanos. A gente tem um grupo no WhatsApp, encontros eventuais, alguns eventos de maior porte, algumas formações também, tudo voltado dentro dessa vertente de levar a educação corporativa para dentro das empresas, que há já 20 anos que eu tenho trabalhado dentro desse desenvolvimento do mercado, e eu percebo o quanto que a gente tem que falar sobre educação, capacitação, a profissionalização do nosso trabalho também, trabalhar melhor a gestão, os indicadores, enfim. Dentro dessa vertente do GEP-RH, surgiu um grupo voltado para diretores de RH. Então, dentro do GEP-RH, nós temos um grupo só formado por heads de RH, aqui da nossa região de Ribeirão Preto, até por esse momento, mas a gente cada vez mais ampliando e trazendo articulação, no qual a Elaine é a nossa organizadora, a nossa diretora, a pessoa que está conduzindo aqui diversas ações para trabalhar dentro desse programa já com pessoas mais estratégicas, com tomadores de decisões dentro das empresas. E eu queria aproveitar esses minutos finais, Elaine, para falar um pouquinho de onde surgiu essa sua vontade de trazer todo esse conhecimento que você mostrou aqui para a gente, toda essa paixão dentro da sua jornada de carreira, vendo a transformação, para o compartilhar e construir, co-construir com seus pares, outros profissionais também de excelência, para a gente poder construir esse conhecimento de uma forma muito prática para a região. Onde surgiu essa vontade que está sendo construída aqui junto com o GEP-RH? Eu acho que um ponto é quando você chega num certo ponto da tua carreira, é muito importante você contribuir com quem está começando, né? Eu acho que isso é fundamental, é você poder retribuir um pouco do muito que você recebeu ao longo da carreira. E ao longo da minha carreira eu tive vários mentores importantes, várias pessoas de referência que me ajudaram muito, né? E acho que a gente poder unir, né, esses diretores que a gente tem na região com todas as suas experiências, tanto para que a gente tenha trocas, né, entre nós, afinal de contas, eu acho que os desafios quando você fala de gestão de pessoas, de preparação de pessoas, a gente brinca que muda só o endereço, né? Independentemente do segmento, independentemente do ramo da empresa, né? Então, a gente poder ter trocas, né, de experiências, o que está funcionando, o que não está funcionando, o que a gente tem hoje de melhores práticas, poder ter isso, mas também a gente se fortalecer para apoiar quem está começando, quem quer entrar na área, como é que a gente cria, né, fóruns, cria eventos, cria situações, momentos para que as pessoas que estão iniciando na área possam também se desenvolver, porque a gente fica no interior, né, Fabiola? Então, muitas coisas acontecem muito em São Paulo, Campinas, e a gente também quer valorizar. A gente está numa região grande, tem grandes empresas, então a gente precisa fortalecer, né, a nossa a nossa gestão de pessoas da região, a nossa comunidade, né, de RH,
para que a gente possa também trazer eventos, trazer formação, ter pessoas preparadas, né? Porque todas as empresas têm ali, né, os seus mesmos desafios em relação ao desenvolvimento de pessoas, né? E tudo isso só vai acontecer através da união das pessoas. Exatamente. Eu acho que é isso que o GEP-RH vem trazendo. Um networking forte, a gente trocar boas práticas, esse grupo de estudo que foi criado para a gente poder reunir não só o pessoal do grupo aberto, né, de todos os níveis dentro da área de RH, mas também para o grupo que nós temos estratégico, que é um grupo fechado de diretores de RH, para que a gente possa estudar boas práticas, a gente possa falar sobre o que tem dado certo. Eu acredito muito que o crescimento de uma empresa, ele junto com outra, a gente vai melhorando a nossa cidade, a nossa sociedade, a expectativa de carreira, o trabalho, ele é tão forte na vida das pessoas, porque eu, por exemplo, sou uma pessoa que eu transformei minha vida através da educação e do trabalho, e testemunhei muitas empresas, assim, muitas pessoas assim, como você também, né, Elaine? E quando a gente traz esse grupo forte para que a gente possa trocar essas boas práticas, toda a região metropolitana de Ribeirão Preto ganha com isso. Com certeza, né? Eu acho que é fundamental, né, a gente unir aí os conhecimentos, as experiências, para realmente desenvolver em nossa região cada vez mais, né? É isso mesmo. E esse é o objetivo, o Inspira RH, que é o Inspira RH, nosso programa aqui dentro do GEP-RH. A nossa ideia, nosso desejo é levar todo esse conhecimento, essas boas práticas para o nosso grupo. E agora, para a gente ir para o encerramento, eu queria fazer aqui um bate-bola com você, Elaine, de 2 dicas que nós fazemos em todos os finais de encontro desse programa. Que é para você falar um conselho, uma dica, o que você pode dizer para inspirar um profissional iniciante de RH, ou então, às vezes, alguém que já está maduro dentro da área, mas que talvez dentro da empresa em que está precisando trazer um pouco mais de força para reacender essa chama, ou então conquistar algumas batalhas, porque a gente sabe que vender projeto dentro de RH para as empresas não é fácil, é totalmente diferente de fazer ali a produção de maquinário, mas como que a gente desenvolve pessoas e traz resultados, então está precisando reacender a sua chama. Então, eu gostaria que você trouxesse para a gente um conselho para os profissionais de RH, e logo depois que você fizesse uma indicação, ou de um livro, uma série, um filme, alguém que queira se conectar mais com essa área de desenvolvimento de pessoas, o que você recomenda para o público? Olha, para quem, não só para quem está começando, mas quem quer crescer realmente dentro da área de RH, procura entender do negócio, né? É muito importante a gente conhecer como que funciona todo o negócio da companhia, né? Os resultados, entender um pouco o que faz cada área, né? Senão a gente não fica muito focado ali, né? Dentro do nosso quadradinho ali de RH, mas deixa eu entender o que faz o financeiro, o que faz a produção, como que é, né, o desenvolvimento desse produto. Acho que quanto mais você entender do negócio, mais você vai conseguir entender aonde você pode apoiar esse negócio, né, para que ele atinja seus resultados pelas pessoas, né? Eu acho que isso é fundamental. E sobre dicas, né, eu acho que no momento, assim, a gente precisa muito trabalhar a nossa vulnerabilidade, né, principalmente pensando em liderança. Então, eu gosto dos livros da Brené Brown, né, A Coragem de Ser Imperfeito, né, você poder entrar em contato, né, com a sua vulnerabilidade e com as suas forças, né? Eu acho que a gente precisa entender aonde que a gente tem, quais são nossas fortalezas para que a gente possa apoiar, né, o negócio, apoiar as pessoas, nos desenvolver, porque às vezes a gente se foca muito nas nossas fraquezas, né? A gente olha muito o que falta, mas não olha o que a gente já tem para dar, para contribuir. E às vezes ampliar esse olhar para aquilo que eu já faço bem, o quanto que eu posso, com aquilo que eu faço bem, ajudar o negócio, as pessoas que estão do meu lado. Acho que isso é fundamental. Reconheça suas forças, ótima dica. Elaine, muito obrigada pela nossa conversa. Sabia que ia ser riquíssima, você deu muitos insights, muitas inspirações para o nosso público. Agradeço pela sua dedicação, pela sua transparência. Muito, muito obrigada. E para o nosso público que está aqui, se você gostou desse vídeo, curte, segue, compartilha. Em breve nós teremos mais um episódio do GEP-RH. Segue as nossas redes sociais e eu desejo para vocês muita inspiração de boas práticas de desenvolvimento e melhora de performance. Um abraço e até breve. Eu que agradeço, um abraço a todos e até.